Olá, boa noite. Agora a gente vai dar continuidade, né, mais uma vez, à resolução da prova de matemática da FUVEST 2021. Já estamos aqui na parte 3, na questão 8. Então vamos ler a questão. Um aplicativo de videoconferência estabelece para cada reunião um código de 10 letras usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre. Aí tem aqui, ó, 10 bilhões, 100 bilhões, 100 bilhões, 1 trilhão, 10 trilhões, e vai indo. E ele deu essa informação aqui que vai ser de extrema importância pra gente. Vocês já vão ver. Então, vamos lá. É um código de 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vale ressaltar que é um exemplo. O código, vamos pegar um código menor, um código de 3, um código aqui de 3 algarismos, porque aqui a gente vai trabalhar com o número de 0 a 9. Só para exemplificar, o código 0, 0, 0 é diferente do código 3, 3, 3, que é diferente do código 0, 3, 0. Por que eu fiz isso? Para mostrar que não quando você tem códigos distintos, você pode repetir algarismos, tá vendo? Você pode repetir. Ou seja, se eu posso repetir, então como é que fica? Ué, não é porque no primeiro caso a gente tem 26 opções de letras. Mas eu posso repetir. Então eu tenho 26. E eu posso repetir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, as 10 vezes. O que é 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, 10 vezes? É 26 elevado a 10, certo? Porque eu tenho 26 multiplicado duas vezes. O que é 2 elevado à quarta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 26 vezes ele mesmo 10 vezes é 26 elevado a 10. Então agora a conta é isso aqui está entre quais opções das alternativas. E agora que entra a parte de log. Por quê? Vamos olhar para isso aqui que o exercício ofereceu. Ó. O que significa eu falar que log de 13 na base 10 é aproximadamente 1,114? O que significa isso? Bom, pela definição de logaritmo, vamos escrever aqui, ó, log de A na base B igual a C. Isso significa que ó, o B vai no C e o B vai no C e isso é igual a A. Ou seja, B elevado a C é igual a A, certo? Então, aplicando aqui a definição de log, ó, o que a gente tem? A gente tem que 10 elevado a 1,14 é aproximadamente 13. Bom, então isso aqui aí agora a gente tem duas situações, ó. A gente tem a resposta do exercício na nossa frente, mas a gente não vai ficar multiplicando 26 vezes 10, 10 vezes o 26, porque senão, né, não vai dar, né, tempo de prova. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar logaritmo para conseguir saber quantos. é, Você consegue usar logaritmo para saber quantas casas um número tem, quantos dígitos um número tem. Olha só, que vai acontecer? Aqui a gente está usando 13. Então, como aqui está com 26, vamos passar para 13. O que é 13? Não é 2 vezes. 26 é o quê? 2 vezes 13. Isso aqui é elevado a 10. Aí eu posso fazer esse aqui, ó. Certinho? 2 elevado a 10 a gente sabe. A gente consegue fazer 2 elevado a 10 é 1024 vezes 13 elevado a 10. Certo? Poxa, eu tenho 13 aqui. Aqui eu tenho 13 elevado a 10. E se eu elevar os dois lados a 10? Será que me ajuda? O que eu vou ter aqui, ó? Eu multiplico, eu vou ter 11,14
é aproximadamente 13 elevado a 10. Ora, agora a gente tem que 26, ó, agora a gente sabe que 26 vezes elevado a 10 é aproximadamente 1024, 3 elevado a 10 é aproximadamente 10 elevado a 11,14. E agora, ó, 26 elevado a 10, vamos aqui, ó, duas, três casas decimais. Então, o número diminuiu, a potência vai aumentar. Se ela vai aumentar 3, então fica 14,14, certo? Pronto, é isso, ó. Agora a gente sabe que 26 elevado a 10 é aproximadamente 1,024 vezes 10 elevado a 14,14. E como que isso aqui vai ajudar? Bom, pensem comigo, ó. 10 elevado a 14,14, ó, 1 vezes 10 a 14, certo? E aqui eu tenho 1 vezes 10 a 15. Ou a gente pode colocar, fica mais fácil, 10 vezes 10 a 15. Por quê? O que que acontece? Oh, desculpa, 10 vezes 10 a 14, ou seja, 10 a 15. Esse meu número, ó, tá vendo aqui? Tá vendo, ó? O 1,024 é maior que 1, mas ele é menor que 10. Ou seja, esse meu número fica entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 15. Ou seja, o que que isso significa? Que esse meu número, ele tem a quantidade de dígitos que ele é maior que 10 a 14 e menor que 10 a 15. Ou seja, eu sei que a quantidade de dígitos deles tem que estar entre 10 a 14 e 10 a 15. E o que que é 10 a 14? Ó, o exercício falou que 1 bilhão é 10 a nona. Então, esse aqui é 1 bilhão. 1 bilhão, aí ó, 100 bilhões é 10 a 11 é 100 bilhões. 10 a 12, 1 trilhão. 100 trilhões, 10 a 14. 100 tri. E 10 a 15 é 1 quatrilhão. Ou seja, ó, opa, pera aí, ó. Aqui eu escrevi errado, né? Que é 10 a 14. Ou seja, a gente sabe que 10 a 14 é 100 trilhões e 10 a 15 é 1 quatrilhão. Ou seja, se o nosso número está entre 100 trilhões e 1 quatrilhão, ele tem. Essa é a resposta. Porque ó, a gente sabe que esse número está entre 100 trilhões e 1 quatrilhão. Então a gente consegue gerar uma quantidade de códigos que está entre 100 trilhões e 1 quatrilhão de códigos. Então, é assim que você usa logaritmo para conseguir saber a quantidade de casas, certo? Porque eu não sei que número é esse, mas eu sei que ele é maior que 100 trilhões e menor que 1 quatrilhão. Ou seja, ele tá nesse intervalo. E eu sei que ele tem esse tanto de casas decimais, que é 14 ou 15. Certinho? É, então, vamos para o próximo. Exercício 9. Na figura, os segmentos AC e D são paralelos entre si e perpendiculares ao segmento CD. O ponto B pertence ao segmento AC, F é o ponto médio, AB é um triângulo equilátero. Além disso, o segmento BC mede 10 unidades de comprimento e o segmento E mede 6. A medida do segmento DF é igual a... Então, vamos anotar tudo que ele falou
aqui na imagem. Ele falou, ó, BC mede 10, tá aqui. AE mede 6. Aí ele me deu outra informação importante, ó. Ele falou que esse triângulo é equilátero. O triângulo AEB é equilátero. Certinho? Essa minha altura aqui tem que ser igual a essa. E o que ele pede é a medida do segmento DF. Bom, a medida do segmento DF... Tá, tem outra aqui informação importante. Ele falou que o triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, de A até B, a gente vai ter 6 centímetros. Se é equilátero, a altura divide... A altura é o ponto médio. Aí ele fala aqui, ó. É o ponto médio. Então aqui ali é para um lado é 3, para o outro lado é 3. Então ele falou aqui, ó, F é o ponto médio. Certo? Até aqui, tudo tranquilo. Ou seja, a gente sabe, eu vou desenhar aqui, para ficar mais fácil de visualizar, o triângulo que sobrou, que é o FDC. Ó, FC é 3 mais 10, que é 13. X eu quero saber, que é o DF. E eu preciso saber quanto que vale DC. Como que eu vou descobrir o DC? Sabendo DC, a gente faz Pitágoras, né? Porque isso aqui é um ângulo reto, no caso do retângulo, a gente fala que é perpendicular. A gente só precisa saber DC, a gente resolve o exercício por Pitágoras. Como que a gente vai saber DC? Bom, ó, de novo, a altura, ela é perpendicular aqui. A altura sempre é perpendicular. Eu sei que aqui mede 6, aqui mede 3. Eu consigo descobrir ali, que eu vou chamar de H de altura do triângulo. Ou seja, ó, quem que é minha hipotenusa? 6 ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Quanto que vai ser meu H? Vamos ver. H quadrado vai ser 36 menos 9, certo? Que é o 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado. H quadrado é igual a 27. H é raiz de 27. Eu só quero saber o positivo porque a gente está trabalhando com medidas. Pronto, ó, eu sei H. Agora, D, E e F e DC são paralelos e de mesmo tamanho. Ou seja, DF aqui, ó, DC, desculpa, é igual a H. Então, isso aqui é igual a DC. Então, aqui mede raiz de 27. Agora a gente já sabe resolver a questão, porque a gente tem a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. A gente vai ter 3 ao quadrado, que é 169, mais 27, que dá 196. X é a raiz de 196, que é igual a 14 unidades de comprimento. Certinho? Questão 9 resolvida. Questão 10. Essa questão aqui é legal também. A região rachurada no plano cartesiano XY, contida no círculo de centro na origem 0 e raio 1, mostrada na figura, pode ser descrita por... Então, o que o exercício quer? Aí ele tem ali, note a dot, né? O círculo de centro O e raio 1 é o conjunto de todos os pontos no plano em que estão a distância 0 menor do que ou igual a 1. O que esse exercício quer da gente? Ele quer que a gente faça uma descrição dessa região rachurada. Primeiro, a gente tem que saber qual que é o que é a região, o que é um círculo, certo? O círculo, a circunferência é o contorno aqui, tá vendo? Tem diferença entre círculo e circunferência. Isso aqui, ó, o contorno aqui é circunferência. O círculo é o contorno mais a região interna.
Aí, a gente precisa saber qual que é a equação de uma circunferência. É x quadrado mais y quadrado. Vamos ver aqui, peraí. Pegar a geral. Qual que é o centro? Ele falou que o centro é na origem. A origem é o ponto 0, 0. Então fica x menos 0, que é x ao quadrado, mais y menos 0, que é y ao quadrado, é igual. Qual que é o raio? Ele falou aqui, ó, de raio 1, 1 ao quadrado é 1, certinho? Essa é a equação da nossa circunferência. Aí, qual que é o ponto? Isso aqui é a equação de circunferência. A circunferência é o contorno. Como é que eu faço para saber a equação de um círculo? Olha só, o círculo é o que está aqui dentro. Agora eu te pergunto, se você tem a equação da borda, se você pegar e olhar para dentro, ou seja, x quadrado mais y quadrado igual a 1, isso significa que qualquer ponto que a circunferência é conjunto de todos os pontos que estão a uma distância 1 do centro, ok? Agora, e se eu pegar um ponto aqui, está dentro do círculo, um ponto aqui, está dentro do círculo, aqui, 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 aqui. Todos esses pontos pertencem ao círculo. E se eu pegar um ponto aqui fora, esses pontos não, certo? Ou seja, se essa minha soma der maior que 1, eu estou fora do raio, porque ó, maior que 1 a distância, ó, aqui é 1, para lá passou. Ou seja, maior que 1 seria a região fora da circunferência. E se eu pegar menor que 1? Olha, qualquer soma, ó, aqui a distância deu menor que 1, aqui a distância deu menor que 1, aqui deu menor que 1, ali deu menor que 1. Ou seja, se eu pegar e somar, e esse valor der menor ou igual a 1, eu estou falando da região interna. Região interna. Certinho? Essa parte aqui eu demorei mais para falar, porque é importante ter essa noção. Mas isso aqui não ajuda tanto no exercício. Ajuda a excluir algumas, porque ó, não pode ser maior ou igual, então não pode ser essa e não pode ser essa. Certo? Agora, vamos lá. Agora eu preciso saber a equação da reta que passa ali. Bom, aqui pela imagem, a reta está passando pelos pontos, ó. Aqui é o ponto menos 1, 0. E aqui é o ponto 0, 1. Por quê? O raio é 1. Esse daqui é um ponto da circunferência. Então, ele está aqui o raio, ó. Só que aqui ele está do lado negativo do x, é menos 1. E a altura é 0. E aqui ele está na origem do x, mas ele está com a altura 1 positiva. Bom, a gente agora só precisa usar ioiô michioxô. Por quê? Porque aí a gente sabe a equação da reta que passa por aqueles pontos. Como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro tem que calcular o coeficiente angular, que é ΔY sobre ΔX, certinho? Que aqui eu vou chamar de y menos y0 sobre x menos x0. Aqui a gente vai ter o ponto P e o ponto P0. O ponto P0 é o ponto 0, 1 e o ponto P é o ponto menos 1, 0. Ok? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar aqui o coeficiente angular da reta é o y, que é 0, menos y0, que é 0, ou desculpa, menos 1, que é aqui, dividido por x, que é menos 1, menos 0. Ok? Então m é igual a menos 1 sobre menos 1, que é igual a 1. Pronto. Agora vamos substituir aqui, ó, y menos y0. Quem que é? É 1. Isso aqui é igual a 1 vezes x menos x0, que é 0.
Fica y é igual a x mais 1. Ok. Só que aqui, se a gente olhar, ó, ele está na forma geral, então vamos passar o y, subtraindo, o x subtraindo, igual a 1. Então a nossa reta tem essa fórmula y menos x. Então a gente já tira esse e fica entre duas. Como é que a gente faz agora? Olha, da mesma maneira que a gente fez essa análise para o círculo, se eu tenho uma reta, certo? A região abaixo da reta, a região abaixo da reta é a região y menos x menor ou igual. E a região acima da reta? Olha, é a região maior ou igual. Certinho? É a mesma análise que a gente fez lá para o círculo. Então, qual que é a resposta? Bom, é x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1 e a reta y menos x maior ou igual a 1. E qual que é o sentido disso aqui na imagem? E o que que isso aqui está me falando? Isso aqui está me falando o seguinte, essa minha área rachurada, ela está dentro da circunferência, ó, a minha área rachurada está dentro da circunferência, mas ela está em cima da reta. Ou seja, ela está dentro da circunferência, mas em cima da reta. E é isso que esse exercício está querendo dizer. Então, vai ser só até essa questão 10. Muito obrigado pela audiência. E eu vou deixar disponibilizado esse PDF da resolução. Obrigado.